Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Aécio falando, Aécio Lima, meu nome, e esse é o Telos Podcast. Hoje eu vim com um episódio aqui para contar um pouquinho sobre a história, da minha história, né? Obviamente eu vou falar focado apenas na parte que tange, que toca aí o empreendedorismo, tá? E tudo que eu desenvolvi ao longo dos anos, mais especificamente de 7, 8 anos para cá. Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui falando um pouco de uma parte da minha vida que eu fui para um lado do empreendedorismo, tá? E peguei bem forte nessa parte, que foi ali no final de 2017, começo de 2018, quando eu fiz uma sociedade, já existia uma startup, né? E essa startup, o que a gente fazia era basicamente uma uberização de serviços de limpeza. Então, basicamente, a pessoa entrava num site, que era um e-commerce, na verdade, escolhia ali qual era o tipo de limpeza que ela queria, falava qual que era o tamanho da área, para ter uma noção de preço. A gente gerava um preço baseado nisso. E depois disso, a gente disparava para os profissionais de limpeza, né? A maioria eram mulheres profissionais de limpeza, para quem quisesse aceitar aquele trabalho, apenas dava o aceite lá no aplicativo. Então a gente tinha um site, que era o ponto de contratação, e um aplicativo, que era o ponto dos profissionais. Beleza. O projeto não deu certo, a gente ficou rodando durante uns 7, 8 meses. Foi um aprendizado muito bacana. A gente conseguiu rodar ele funcional durante mais ou menos uns 30, 40 dias, tá? Antes disso, a gente tinha muito mais coisas manuais e era a parte de desenvolvimento. E eu fiquei lá durante 7, 8 meses. Foi um aprendizado muito bom. Só que não foi para frente por diversos problemas, né? Problemas internos e problemas externos que eu posso comentar futuramente, que não é o caso. Agora voltando um pouco mais atrás, né, alguns anos atrás, tem uma história muito curiosa que eu gosto muito de compartilhar, que é de um aplicativo que eu fiz, um aplicativo da Bíblia, que eu tive a ideia lá em 2014, comecei a desenvolver ele. Eu acho curioso a forma como eu comecei a desenvolver ele. Nessa época não trabalhava remoto, né, como hoje, então eu trabalhava em loco, e todo dia eu pegava a condução, morava lá em São Paulo, e a condução era bastante tempo, assim, geralmente 1h30, 2 horas de condução, tanto para ir quanto para voltar. E nesse tempo eu descobri um aplicativo, eu já desenvolvia para mobile, né, e descobri um aplicativo para Android que dava para você desenvolver a partir dele, dentro do próprio celular você desenvolvia. Aí eu peguei ele para fazer uns testes e tal, e tive a ideia, né, vamos dizer, uma vontade, assim, de desenvolver um aplicativo de livros, e mais específico da Bíblia. E eu comecei a desenvolver ele dentro do trem, tá? Para vocês terem uma ideia, diretamente de um celular eu consegui desenvolver ele. Obviamente eu não consegui publicar ali a partir do celular, então nas partes finais eu precisei jogar aquele código que eu tinha feito no computador e publicar. E publiquei lá em 2015. Alguns anos depois, esse aplicativo ele é usado em vários lugares do mundo. Hoje ele só tem um idioma, que é português, então ele é muito utilizado em países que falam português, né? Tem alguns downloads em outros países, mas com certeza de pessoas que falam português que moram lá. E esse aplicativo já teve mais de 50 mil downloads de lá para cá. E teve bastante repercussão, assim, tem muitos comentários. Eu vou até deixar o link disponível aqui para quem quiser ver, tá? Quem quiser baixar e poder dar uma olhada como que eu fiz, tá? E eu já contei outra história dele, que foi como que eu transformei ele nessa primeira versão que eu fiz para Android, transformei ele utilizando o Flutter e publiquei para iOS também, isso em 2019, se não me engano, 2020, não lembro exatamente a data, tá? Mas já tem uns 2, 3 anos atrás. E o que eu
queria aqui adicionar nessa parte do aplicativo da Bíblia é a evolução que eu planejei para esse ano que está entrando, que eu estou falando agora do final de 2022. Em 2023 eu já viabilizei a expansão dele e vou trabalhar durante esse ano, tá? No decorrer desse ano, para transformar ele a princípio em 3 idiomas, que é expandir além do português para espanhol e inglês, e fazer a distribuição do livro da Bíblia inteira nesses idiomas, porque é bem simples fazer a distribuição do aplicativo em outros idiomas. Basta basicamente criar um arquivo ali de traduções, né, e adicionar no aplicativo. Então a pessoa que abrir o aplicativo com o celular, sei lá, abriu o celular dele em inglês, se ele abrir o aplicativo, já vão aparecer todos os textos em inglês. Isso é uma coisa que é bem simples. A outra é você ter o conteúdo inteiro nesses idiomas, que aí já é uma outra história totalmente diferente. E que é o que eu estou viabilizando, que eu já viabilizei, na verdade, né? Para nesse ano que está chegando aí, em 2023, eu vou expandir essa versão do aplicativo para espanhol e inglês. E é um aplicativo que eu faço no meu tempo livre. Ele não me toma muito tempo, porque como eu já estruturei ele nesses anos passados, então eu faço poucas coisas, poucas alterações, uma correção de bug, adiciono um ou outro conteúdo ali de forma bem simples, né? Então, conteúdos que é como se fosse uma news que eu tenho nele, eu adiciono direto numa plataforma do Google e já aparece lá para todos os usuários, né? Já chega uma notificação, tem bastante coisa bem legal nele. E agora eu vou expandir isso e já separei também por idioma, vou expandir isso para os idiomas que ele vai crescendo. E aí o próximo passo, né, que seria um terceiro passo, o segundo é expandir o primeiro passo agora é expandir para o inglês, depois espanhol. E um terceiro passo seria expandir para mais de 70 idiomas. E aí vai ser bem trabalhoso, mas é um trabalho que eu tô bastante empolgado para fazer, né? E quando a gente está com essa empolgação, quando a gente está com essa vontade de fazer, a gente faz isso muito mais fácil. E para esse aplicativo eu tenho essas metas, nesse período de um ano, daqui até um final de um ano, daqui até o final do ano que vem. E espero que dê tudo certo. Aí pulando agora para um outro projeto que eu tenho, que é um outro aplicativo, que eu também publiquei mais ou menos nessa mesma época do app da Bíblia, lá para 2015, 2016. Aí já é um outro tipo de aplicativo, é um aplicativo de ferramentas. Ele basicamente você usa a câmera para medir a angulação de objetos que estão ali na câmera, né? Então ele tem as linhas dividindo a câmera do celular e você consegue verificar se sua TV, se seu quadro está no ângulo correto, se está na angulação ali correta. E esse aplicativo é basicamente isso. O aplicativo não tem muitas coisas, muitas funcionalidades, é um aplicativo bem simples, mas também muito utilizado. Eu cheguei a ter por volta de 2.000 usuários mensais nele, né? E ele, entre esses dois que eu já publiquei, né? Aliás, eu já publiquei outros, mas não estão mais na loja. Mas entre esses dois que eu cuido atualmente, esse é o que gera receita para mim, né? Hoje em dia ele só gera receita através de ads, propagandas, e é uma receita bem pequena. E não é o meu foco, né? Tipo, ele é só uma receita adicional ali que eu recebo, sei lá, a cada 2 anos vem alguma coisa, sabe? É bem pouco mesmo, assim. É porque eu gostei mesmo de ajudar. Foi uma pessoa que pediu para eu publicar, ele tinha esse código, aí eu ajustei o código, publiquei para ele. Não tenho mais contato com essa pessoa, não sei o que aconteceu, nunca mais tive contato, mas eu publiquei. Desde então teve algumas receitas, assim, com propaganda, né, que é uma forma de receita, só que conforme eu vou conversar mais sobre empreendedorismo aqui para frente, né, e eu vou colocar esses pontos, assim, propaganda em celular, em aplicativo de celular, é uma forma de render, uma forma de você rentabilizar aquele aplicativo, porém, é uma forma muito difícil, porque você tem que ter um público extremamente grande, né? Então, imagina que 2.000 usuários mensais, o que dá em média ali uns 100, 150 usuários diários, não é lá muita coisa, tá? É pouco dinheiro, sei,
Mas é uma receita também que eu tenho ali, de vez em quando vem pra mim. Só que esse não é o meu foco principal, tá? De receitas, de ganhos. Eu tenho agora planejado e tenho já estruturado aqui outras receitas, que aí sim vão ser receitas mais recorrentes, mais talvez maiores, talvez bem maiores do que essa, dos aplicativos, tá? Desse aplicativo de ângulos. E essa é a forma que eu tenho hoje de receitas nos aplicativos que eu tenho. Vale citar também aqui os jogos que eu já fiz. Eu gostava muito de desenvolvimento de jogos. Eu ainda gosto, só que agora não é o meu foco mais. Eu já não tenho esse foco, tá? Mas no passado eu tive o foco de desenvolver alguns jogos para mobile. Somente para mobile, eu nunca fiz fora disso. O primeiro joguinho que eu fiz para mobile, eu fiz em 3 horas. Eu fiz um jogo da memória para Nokia. Aqueles celulares antigos da Nokia, Symbian OS, nem existe mais. Isso foi 2012, por ali, mais ou menos, 10 anos atrás. Eu fiz e, por incrível que pareça, foram os jogos que mais me geraram receita. Foram esses justamente que eu fiz para Nokia, celular Symbian. Fiz uma primeira versão em HTML. Naquela época eles estavam implantando o suporte HTML naqueles celulares, né? E era bem arcaico, bem ruimzinho de fazer, mas deu certo, consegui fazer. E sem divulgação, sem nada, sem nenhuma divulgação, só apenas propagandas que tinham ali no app. Aliás, desculpa, propagandas nada. Esse aí era vendido. Eu vendia, se eu não me engano, a 60, 70 centavos. Eu não sei como é que fala, tá? Mas era menos de €1. Dava 60 centavos de euro. Eu nem sei se são centavos o euro, mas eu não lembro qual que era esse dinheiro quebrado aí do euro. Enfim, esse jogo eu publiquei lá com a ajuda deles. Eu tive que conversar com eles, com o pessoal da Nokia, lá na Finlândia. E eles me ajudaram a publicar esse jogo, eu publiquei. E ele ficou pouquíssimo tempo, sei lá, alguns meses lá ali. E ele gerou uma receita considerável para um jogo que eu fiz em 3 horas. Eu fiz há 3 horas ali. Eu sentei e peguei uns assets ali, né, umas imagenzinhas e fiz um jogo da memória e publiquei. E eu ganhei na época em torno de €100, tá? Algo em torno disso, assim. Eu vendi acho que mais de 100 cópias, não lembro exatamente quantas foram. E aí eu fiz uma outra versão dele. Eu pensei, bom, agora eu vi que vai dar negócio aqui, né? Então eu fiz uma versão melhorada, já no Java. Fiz uma versão meio bonitinha, melhorada. Tava mais bonito, mais bem polida. Tava com a funcionalidade melhor estruturada, né? Ele rodava bem melhor no celular, porque ele rodava nativo, ao invés de ser um HTML. E eu publiquei também. Ali já sabia todo o processo de publicar e publiquei. Quando eu publiquei esse jogo, em um pouco menos de 2 anos, no tempo que ele ficou ali disponível, eu tive mais ou menos uns 10 mil downloads por ali, tá? Mais ou menos isso. Eu não lembro exatamente o número, mas eu sei que foi mais de 10 mil. Eu lembro que foi mais de 10 mil downloads. Foram mais de 10 mil downloads. E ele tinha também alguma propaganda ali. Só que não sei se na época eu fiz alguma coisa errada, ou os celulares da Nokia tinham algum bloqueio, ou alguma coisa que eu configurei errado, eu não sei. Quase não aparecia propagandas, então eu ganhei bem pouquinha coisa ali. Eu tive uma receita menor do que a outro que eu vendia. Aí tá, eu tinha feito ele em Java e já desenvolvia para Android. O que eu fiz? Eu fiz um port dele para Android, publiquei no Google Play, publiquei na Amazon, também com propagandas, não era vendido, né? Baixava de graça e tinha lá as propagandas durante o jogo e no final do jogo. Alguma coisa desse tipo. E ele me gerou uma receita também. Foi mais do que... Eu lembro que foi mais uma receita maior do que eu tinha ganho nos outros dois, só que também não foi uma receita considerável, algo que vai mudar a minha vida, algo que mudou a minha vida. Foi apenas uma receitinha ali. E esse foi o primeiro jogo, na verdade, que eu fiz 3 versões dele, tá? E publiquei. Depois disso, eu criei um outro jogo, que aí, sim, foi um joguinho mais bem feito, polido, com uma mecânica bem elaborada, que era um jogo de puzzle, que não está mais publicado. Infelizmente eu não tenho mais o fonte dele funcional. Eu tenho o código fonte, só que ele não funciona mais. O código fonte, para atualizar ele, eu precisaria me debruçar muito sobre o código, então eu já
não tenho mais esse pique para fazer isso, né? Mas enfim, o jogo chamava Locomotive Railroad, que era basicamente a ideia, baseado naquela ideia daqueles joguinhos antigos de cano, que você tinha uma torneira que saía de um ponto, ia para outro, e você ia montando os canos antes de acabar o tempo, que a água ia sair de um cano e você tinha que levar até o outro. Era basicamente isso. Só que a temática agora era trem, né? Então você montava os trilhos do trem, que ele ia sair de um túnel e entrar no outro. Eu publiquei esse jogo no Google Play. Ele tinha propagandas e tinha compras dentro dele, tá? Compras de itens, compras de coisas, melhoramentos, melhorias que você podia fazer no jogo. E eu tive alguma receita também. Novamente, não foi uma receita excepcional, assim, não foi algo que mudasse, que eu vou largar meu emprego, vou viver só disso. Não, foi longe disso, tá? Uma receita pequena, mas também tive. Então, todos esses foram só exemplos, assim, de tentativas de criar um produto digital, algo que eu pudesse ter uma receita, algo que pudesse me gerar uma receita de coisas que eu criei. A maioria deles eu criei sozinho, com ajuda quase zero, assim. Inclusive, esse jogo do trem, de puzzle, eu mesmo que fiz a música, como eu toco violão, guitarra, então eu fui lá produzir uma musiquinha bem simples, com um looping, fiz um looping de bateria e coloquei uns sonzinhos em cima. E era basicamente isso, um jogo simples também, com poucas telas, mas que gerou uma receita também. Então foi outra tentativa que eu tive para gerar receita ali nesse período todo. E agora eu chego onde eu tô hoje, que são basicamente os produtos digitais que eu estou criando, né, formatando e criando. Tenho estudado muito sobre isso, alguns livros, sigo algumas pessoas principalmente LinkedIn e no Twitter, né? E estou aprendendo bastante sobre esse mundo, porque já tive várias ideias, já montei alguns SaaS, né? Software as a Service, já montei alguns no passado. Nunca chegou aí muito para frente, mas agora eu tô com uma outra pegada, então já tô preparando bastante conteúdo, tô preparando algumas aulas, né? Alguns cursos. E é isso. Esse são os próximos passos ali para fazer ter uma receita recorrente ali, mensal ou anual, não sei, né? Como vão se sair, mas o importante agora é que eu já planejei, já tenho os próximos passos, já tenho em mente como que fazer isso, como executar. Então agora só estou executando. E se eu pudesse deixar uma dica para vocês aqui, comece a executar. Vai lá e faz. Ficar só nas ideias não vai te levar a lugar nenhum. Eu sei que talvez você seja igual eu, assim, que tem dezenas de ideias e que acaba não fazendo nenhuma, né? Antes eu era assim, eu tinha várias ideias, e ideias às vezes mirabolantes. Depois eu fui simplificando, e mesmo assim, até para começar uma ideia, é uma coisa difícil, porque você precisa ter um preparo, um certo conhecimento, uma força de vontade. Tem que arregaçar as mangas mesmo e fazer. E hoje, já com uma cabeça já um pouco diferente, agora assim que eu tenho uma ideia, né, eu vou lá, foco nela, e agora eu tô focado apenas em uma ideia, são os conteúdos digitais. Focado nessa ideia, comecei a fazer e tô dia após dia, todo dia, gerando conteúdo para, sei lá, daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses, começar a ver algum retorno, talvez até antes, não sei. Mas eu tenho em mente que, assim, 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, eu já vou ter uma receita recorrente, baseado no que eu tenho visto, no que eu tô enxergando aqui pro futuro. Então, até a próxima, pessoal. Até mais.